Chamo para continuidade de julgamento o agravo em recurso especial eleitoral 0600-408-54 de Sebastião Laranjeiras, Bahia, de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, com vista ao ministro Floriano de Azevedo Marques. Aqui é agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial e manteve, desta forma, acórdão do TRE baiano, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Faço um rápido e breve histórico do julgamento. Inicialmente, o processo foi pautado para a sessão em ambiente eletrônico, sessão virtual, de 4 a 10 de abril de 2023, tendo sido retirado de julgamento em razão de destaque por mim formulado. Na sessão de 17 de agosto último, o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, reajustou seu voto e deu provimento ao agravo e ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral, no que foi por mim acompanhado. Registrou-se divergência parcial do então ministro Carlos Urbach, que já havia se posicionado no plenário virtual e cujo voto foi preservado nos termos do nosso regimento interno. E havia, Sua Excelência, dado provimento ao agravo e negado o provimento ao recurso especial. Em seguida, divergiu integralmente do relator o ministro Raul Araújo, a fim de negar provimento ao agravo e recurso especial eleitoral. Pediu visto o ministro Floriano de Azevedo Marques. Aguardam para votar a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cássio Nunes Marques. Passo a palavra ao eminente ministro Vistor. Senhor presidente, e renovados os cumprimentos já anteriormente feitos, pedi vistas para analisar com mais vagar o tema e os votos do ministro relator e o voto divergente, e agora trago o meu voto. Pois bem, o relator entendeu evidenciada a fraude do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, em razão dos seguintes elementos: votação ínfima, apenas um voto, ausência de elementos indicativos do efetivo engajamento na campanha, não tendo se evidenciado a militância nas redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito e mobilização de rua, fotos citadas no acordo não demonstram a realização de propaganda eleitoral em favor da candidata, a página da candidata Ana Tatiane veiculou propaganda apenas do cargo majoritário, segundo constou do arresto regional, as testemunhas ouvidas não presenciaram atos de campanha da candidata e a mera imagem digitalizada de santinho de campanha não demonstra a respectiva distribuição. Por sua vez, o voto divergente apoiou o seu juízo com base em 3 circunstâncias registradas no acordo. Primeiro, a candidata participou de 2 lives no Facebook para divulgar sua candidatura, conforme a decisão registra, a candidata Ana Tatiane aparece em algumas fotos com outros candidatos ao pleito, e 3, a candidata realizou despesas com material publicitário acostado nos autos, como documento de prova, o folder dos santinhos. Pois bem, de início, reafirmo minha posição já manifestada em outra sentada de que a fraude ao disposto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9504 deve ser coibida com mais absoluto rigor, de modo a realizar o desiderato constitucional de igualdade de chances na disputa entre os candidatos, a despeito do gênero e da primazia da efetividade da política afirmativa muito preconizada pela lei das eleições. Exatamente por isso, alinho meus critérios firmados a partir do leading case Jacobina, relatado pelo ministro Alexandre Moraes, no sentido de que a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência dos atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero. Além disso, entendo que a apuração dos elementos caracterizadores da fraude, em grande parte de natureza objetiva, depende apenas de que o tema tenha sido efetivamente pré-questionado, ou seja, que a instância ordinária tenha se manifestado sobre a prova. Como decorrência desse entendimento, tenho que esta Corte Superior não pode, desde que sem maior aprofundamento no exame, verificar a pertinência das afirmações genéricas. Esta Corte pode, desde que sem maior aprofundamento no exame, verificar a pertinência de afirmações genéricas da instância ordinária acerca do conteúdo de certo elemento documental. Repita-se, ao meu sentir, notadamente em caso de apuração de fraude à cota de gênero, é possível a análise da pertinência da correspondência factual acerca da prova citada no acórdão regional, sob pena de relegar ao TSE o papel de caudatário e refém das cortes revisoras.
Feito esse registro, em relação aos temas de aferição objetiva, entendo possível a esta Corte analisar a veracidade do seguinte trecho constante do acórdão regional. Aspas. Ana Tatiane aparece em algumas fotos com outros candidatos ao pleito. Nessa linha, verifica-se primo ictu oculi, sem necessidade de valoração da prova, que as fotografias citadas do arresto recorrido com o ID aqui apontado, não indicam a realização de propaganda em favor da candidata ao cargo proporcional. Com efeito, nas fotos citadas na página 9 do voto do relator, a candidata Ana Tatiane aparece em posição absolutamente secundária em reunião cujo propósito autoproclamado é traçar as metas para o projeto de mudança para Sebastião Laranjeiras. E aqui eu faço um apontamento que o voto do ministro relator destaca que o fato da candidata aparecer em propaganda eleitoral do candidato majoritário não é indicativo automático de que ela está fazendo campanha para a sua candidatura. Caso contrário, todas as hipóteses que nós tentamos coibir de candidaturas fictícias, bastaria que essas candidatas, que são candidatas de faz de conta, acompanhassem o cabeça da chapa para o executivo e estaria suprida a efetiva atenção às cotas de gênero. Portanto, assim como o ministro Benedito Gonçalves, entendo inexistentes os elementos que comprovem a realização efetiva dos atos de propaganda eleitoral para a candidata Ana Tatiane. Não bastasse tal circunstância, há outros dois elementos decisivos a indicar o caráter fictício da candidatura. Ela recebeu apenas um voto, não constam do acórdão regional elementos sobre a efetiva distribuição da propaganda eleitoral aludida, nem de engajamento em outras atividades de divulgação da suposta pretensão eleitoral à averiança. Ante o exposto, convênia a douta divergência, acompanho o relator, é com meu voto. Agradeço ao ministro Floriano, que acompanhou o relator, ministro Benedito Gonçalves. Como voto, o ministro André Ramos Tavares não vota, porque o ministro Carlos Orbach já votou. Com o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores servidores, eu estou, neste caso, senhor presidente, como tenho votado em todos esses casos em que não há comprovação de realização de propaganda em favor da candidata, acompanhando o relator. Agradeço a ministra Carmen. Ministro Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, ministro Benedito Gonçalves, nosso corregedor eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, vice-procurador eleitoral Paulo Gonet, nossa ministra Edilene Lobo, cumprimento os advogados presentes e os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário SESMAC Alagoas e Universidade Univille Joinville Santa Catarina. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu da mesma forma também acompanho o relator e vou encaminhar o voto escrito. Agradeço ao eminente ministro Cássio Nunes Marques. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na AIGE, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, decretando a nulidade dos votos recebidos pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, no município de Sebastião Laranjeiras, Bahia, para o cargo de vereador nas eleições de 2020. Para cassar o respectivo DRAP, demonstrativo de irregularidade de atos partidários, e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. E ainda declarando a inelegibilidade de Anne Tatiane Pereira Souza Monção, pelo prazo de 8 anos, determinando a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação. Vencido o ministro Raul Araújo e, em parte, o ministro Carlos Orbach.